Olá, Líder Coach. Prazer novamente estar com vocês para hoje conversarmos sobre a quarta sessão e o desenvolvimento dela através da ferramenta SWOT pessoal. Para quem já aplicou e tem conhecimento, teve o contato com esta ferramenta, estudou um pouco, é possível perceber que ela é uma continuação da terceira ferramenta, que é o ganhos e perdas. Como nós falamos no nosso encontro de peer, o desenvolvimento da terceira sessão é para realmente escanear todas as áreas, né, identificando os pontos fortes e os pontos de oportunidade de melhorias. E a ferramenta da quarta sessão, o SWOT pessoal, ela nada mais é do que uma confirmação de uma continuidade do processo da terceira sessão. Se na terceira sessão a gente escaneou e dividiu todos os pontos fortes e fracos de cada área, agora com o SWOT pessoal é possível a gente começar a identificar quais as forças e as nossas fraquezas internas, quer dizer, quais os nossos sentimentos, nossos comportamentos, para que a gente consiga agir naqueles pontos positivos das áreas que a gente já tem e as oportunidades de melhoria. Por isso que eu trago lá na terceira sessão agora, né, todos aqueles pontos positivos e negativos, e aí eu consigo olhar agora para dentro de mim, através dessa ferramenta SWOT pessoal, identificando exatamente quais são as minhas forças internas e quais são as minhas fraquezas internas também, que podem tanto me dar subsídios para que eu consiga atingir as melhorias, mas também eu posso olhar para as minhas fraquezas, quer dizer, quais os pontos que eu tenho que tomar cuidado, que o meu comportamento pode, digamos assim, atrapalhar a evolução dessas melhorias. E eu vou usar hoje um exemplo do material que eu fiz no AutoCoach. Tá? Um exemplo, então. Eu, quando identifiquei o que era a área que mais estava pegando, a princípio eu identifiquei que eram recursos financeiros, que através dos recursos financeiros ia ter equilíbrio emocional e todo um outro contexto de melhoria em todas as minhas áreas. Eu acreditava que eu precisava ter recursos financeiros para que eu conseguisse ter saúde à disposição, que eu melhorasse minha espiritualidade e aí por diante. Trabalhando na terceira sessão, eu percebi que não, que na verdade eu precisava trabalhar muito mais o meu equilíbrio emocional, porque eu percebi que a minha realização e propósito não estavam alinhados com os meus perfis de valores, as minhas características de perfis de valores, e que, consequentemente, estavam atrapalhando os meus recursos financeiros, que me davam desestabilidade para ter saúde e disposição, que atuavam negativamente na minha espiritualidade, e automaticamente também atrapalhavam meus relacionamentos. Se a minha realização e propósito estavam em desacordo, a minha contribuição social também estava em desacordo. O meu lazer, hobbies e diversão também ficaram aquém. Relacionamento amoroso começou a ter problemas. Relacionamento com família começou a ter problemas. Minha vida social eu acabei me retraindo, né? Porque se eu tivesse convivido mais socialmente, eu poderia ter outras oportunidades. Então, vocês percebam que não existem dois resultados, positivo e negativo ao mesmo tempo. Ela é sempre uma retroalimentação. Se eu estiver indo para o lado positivo, cada vez mais vai ser positivo. Se eu estiver indo para um lado negativo, cada vez mais vai ser negativo. Bacana? Então, vamos lá. Quando eu desenvolvi a primeira vez o auto-coach, como eu falei, eu foquei a princípio no recurso financeiro e depois eu descobri que era equilíbrio emocional, que ia fazer com que eu entendesse e que eu pudesse agir, descobrir realmente qual que era aqui que eu ia me sentir bem na minha realização e propósito e, consequentemente, trazer os meus recursos financeiros. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz, não que eu esteja ainda atingindo os objetivos financeiros que eu quero, mas está bem dentro de um planejamento que eu comecei lá em 2013, hoje já estamos no segundo semestre de 2015 e está bem aquém do que eu havia planejado, porque eu mudei meu comportamento, que automaticamente alteraram as minhas ações, e essas minhas ações é que estão levando para os meus resultados. E
E o meu recurso financeiro ele é apenas uma consequência destes resultados, dessas ações. Bacana, né? Essa ferramenta, ela trabalha então assim, as forças que eu tenho que podem impulsionar as minhas ações, os meus comportamentos que vão gerar os meus resultados. E, consequentemente, também quais as armadilhas, né? Quais as fraquezas que podem me sabotar para alcançar esses resultados. Inclusive, até escrevi uma frase na época, quando a minha líder coach estava me treinando, que ela citou uma frase e aí eu comecei a perceber que realmente fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Enquanto nós pensarmos em ganhar dinheiro, o nossa mente inconsciente ela vai desenvolver esforços exatamente para suprir as necessidades que nós estamos neste momento. Então, quer dizer, ela não vai trabalhar com esforço além, porque é suficiente o que já está fazendo para suprir as necessidades. Então, se você hoje está pautado, que tem a sensação de estar faltando recursos sempre para conseguir ou para pagar as suas despesas, mude esta frequência de pensamento. Pare de tentar ganhar dinheiro e comece a fazer o seu dinheiro. Quer dizer, mude o seu sentimento, né, que é o pensamento, automaticamente vai mudar o seu comportamento, que vai gerar novas ações que vão sim trazer os recursos financeiros. É aquela situação que eu expliquei no curso lá no nosso encontro. É fazer o LBC, é levantar a bunda da cadeira. Mas para fazer isso, eu preciso sim conhecer de que forma que eu ajo positivamente e de que forma eu ajo negativamente. Como exemplo, então, as minhas forças internas, naquele momento, quais os strengths, as forças internas, quais são os seus pontos fortes, principais forças e qualidades, virtudes ou talentos que você pode utilizar como subsídios que vão lhe ajudar a encontrar os melhores recursos. Aí eu me descobri que sou uma pessoa de bom senso, quer dizer, eu consigo me colocar no lugar das outras pessoas, eu consigo perceber, ter uma visão sistêmica bem apurada, e com isso faço com que eu consiga realmente, inconscientemente, decidir o que é positivo ou não. Eu gosto de ser amigável, eu tenho um esforço empático bom, claro que eu vim praticando isso com o tempo depois. Eu gosto de tocar nas pessoas, apesar de que muitas vezes as pessoas se sentem até um pouco incomodadas, mas eu não toco nas pessoas simplesmente por conotações além da normalidade. Tanto que eu toco no ombro das pessoas, eu toco no braço das pessoas. Claro, minha característica antropológica da minha raça é descendência italiana, que tem essa situação de tocar nas pessoas. Só que eu otimizei este processo, isso me faz muito bem. Isso a gente consegue angariar confiabilidade. Claro, tem que ter sempre um respeito, né? Respeito e uma ética em trabalhar com as nossas qualidades. Eu acredito que sou um bom negociante. Claro que eu vim aprendendo também, com alguns medos, algumas dificuldades, mas eu vim trabalhando isso. Eu sou muito fiel aos meus bons princípios, aos meus valores, às minhas características de valores. Por isso que quando eu estava no meu antigo trabalho, isso começou a me incomodar, começou a dar problemas de saúde, e consequentemente meus sentimentos desalinharam, que fez com que eu me comportasse contra as ações que seriam necessárias para ter os meus resultados. Então estavam desalinhados com os meus valores e consequentemente eu não conseguia produzir efetivamente. Por isso que aí eu descobri que eu sou muito fiel aos meus valores. Eu também percebi que eu sou uma pessoa bem adaptável e flexível a todos os momentos, Então, com isso, eu consigo aprender e me dominar em várias situações. E eu me percebi também que o meu valor base, característica, é a contribuição. Então, eu gosto de contribuir com o resultado das pessoas, no coletivo e individual. E eu sempre tento buscar o melhor para mim e para todos. O que acontecia antes, neste momento, quando eu escrevi isso, eu consegui identificar que dentro de cada qualidade dessa,
eu também agia negativamente dentro de cada qualidade. Um exemplo, contribuir com as pessoas. Eu sofri muito por muito tempo, porque exatamente isso, meu valor de base é contribuição, então eu agia demais nesse valor de base, contribuindo para o resultado de todo mundo, menos os meus. Quando eu entendi isso e comecei a otimizar este processo, eu comecei a ter resultados em todos os âmbitos, coletivos, individuais, pessoais, familiares, intelectuais, financeiros, realização de propósito, saúde, enfim, todas as áreas começaram a andar num conjunto. Da mesma forma, quais oportunidades externas, então, que eu posso obter através destas qualidades, dessas forças internas que eu possuo? Eu posso, através disso, atuar como um coach profissional. Então, eu descobri que eu sim gostava e poderia atuar como um consultor, como um palestrante, atuar como um orientador em treinamentos, um facilitador de treinamentos, e sempre voltava a comportamentos para trabalhos, para relacionamentos, que automaticamente voltado para resultados. Eu tinha uma boa e tenho uma boa rede de contatos e a oportunidade que eu posso enxergar que todas as pessoas podem sim serem os meus clientes, os meus parceiros. Olhando agora para o outro lado, para as fraquezas, as fraquezas internas. Quais os pontos que podem ser melhorados e aonde é que esses pontos podem me sabotar trabalhando isso? Primeiro, que eu não tinha paciência. Não tinha paciência para construir os meus resultados. Eu queria conseguir eles imediatamente, sem planejamento e sem construir eles de verdade. Por isso que eu mudei meu padrão mental e parei de ganhar dinheiro. E comecei a fazer os meus recursos. Eu precisava de uma grande força de vontade para sair da zona de conforto. Eu sou um procrastinador viciado. Quer dizer, meu perfil é na zona de conforto. Eu gosto muito de resultado, de ter uma boa vida, de ter recursos financeiros, mas até então eu queria que eles viessem até mim. Eu não ia ao encontro deles. Então, por isso que eu descobri que o ponto fraco, o maior ponto fraco, era agir no melhor que eu tinha a fazer, que era a minha zona de conforto. Lembra-se daquela imagem que eu mostrei para vocês no curso, aonde que eu uso ela constantemente para me lembrar que eu sou assim. E aí eu consigo agir nesta força de vontade. Eu estava tão desanimado, e olha que eu gosto de estudar e gosto de ler, mas no momento eu estava tão desanimado com os meus recursos financeiros, que eu acabei deixando de estudar, de desenvolver intelectualmente. E quais as consequências disso? E, consequentemente, eu me percebi que eu era um preguiçoso. Eu sei que é meio difícil de medir preguiça como valor de caráter, mas eu percebi que realmente eu era um preguiçoso e eu precisava agir nisso constantemente. Eu tinha muito medo e insegurança. Não que eu não os tenha hoje, mas eu estou estudando e compreendendo de onde é que eles vêm e por que eles vieram. E aí eu consigo dominar e controlar esses medos, inseguranças e essas ansiedades. E eu também me pautava que a falta de recursos financeiros era a causa dos meus problemas. E como eu falei antes, não. Ele era apenas uma consequência do meu comportamento. E também eu não conseguia mais me organizar. Eu não conseguia mais administrar o meu tempo. Apesar que eu volto a frisar que a gente não administra tempo. A gente administra as nossas ações na cadeia de tempo. Então, eu percebi que eu perdia tempo demais. Como eu falei para vocês, se eu perder 15 minutos diários durante um ano, é como se eu tivesse deixado de viver 4 dias. 4 dias. Então, o que é possível fazer em 4 dias? E automaticamente, quais as ameaças externas, então, que eu tinha com esse meu comportamento? É não aprender, não atuar como um profissional coach, como um consultor, como um professor, orientador, um facilitador. Eu também adoro viajar e eu
consequentemente, sem recursos financeiros, eu me pautava que eu não tinha tempo e aí automaticamente eu também não tinha recursos para viajar. Hoje ainda não está ideal, mas eu estou chegando lá, estou construindo esses meus resultados, esses caminhos. E é com o tempo, é um passo por vez. E eu poderia perder muitos negócios pela impaciência. Não só perder negócios com resultados financeiros, mas oportunidades posteriores a isso. Porque pessoas conhecem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas. Então, aí eu percebi que eu poderia atuar de que forma, né? O que eu concluí deste quadro? E o que eu pude aprender com essas análises, né? Que as minhas falhas são uma grande ameaça aos meus objetivos. Então, as minhas fraquezas eram muito maiores, muito mais fortes, digamos assim, elas atuavam muito mais em mim do que as minhas forças. E o que eu poderia melhorar ou desenvolver para aproveitar melhor essas oportunidades e também diminuir as possíveis ameaças? Primeiro, estudar com afinco em horários pré-agendados, começar a me organizar. Fazer agenda de visitas para negociar trabalhos. Atuar na força de vontade quando a procrastinação aparecer, quer dizer, constantemente, né? E ser sempre proativo e solidário com as pessoas. E através dessas percepções, claro, aliado à técnica do espelho, à atenção plena, ao ensaio mental e a todo esse estudo fisiológico, comportamental, né, da minha mente, do meu corpo, é que eu pude atuar. Então vocês percebem que se eu fizer muito bem feito todos os passos, desde a primeira sessão, com a segunda, a terceira, que é o divisor de águas, agora a quarta sessão, a quarta ferramenta, ela é meus tapas de luva, quer dizer, eu estou descobrindo de verdade o meu Self 1 e o meu Self 2, que é o que a gente vai trabalhar no nosso segundo encontro coletivo, tá? Então, quer dizer, eu preciso separar esses meus dois eus, que aí sim eu consigo trabalhar nas duas frentes, focando nas minhas qualidades, que automaticamente vão diminuir as minhas dificuldades e fraquezas, e, consequentemente, agindo contra essas fraquezas. Então, eu me descobri que eu gostava muito de ficar sem fazer nada, de ficar na zona de conforto, de não estudar, enfim. E eu queria resultados, eu queria melhor desenvolvimento intelectual, que poderia me dar novos conhecimentos, que poderia me gerar novas oportunidades de trabalho, que, consequentemente, iam trazer os recursos financeiros, o equilíbrio emocional, melhores relacionamentos. Eu ia contribuir socialmente muito melhor. Minha família está mais feliz. Minha vida social também poderia estar compartilhando e automaticamente eu aproveitando desses relacionamentos. Lazer, hobbies e diversão. E aí entra minhas viagens, músicas, meu trabalho, que foi isso que eu descobri. Eu consegui aliar prazer e trabalho. Quantos de vocês já sonharam ou sonham com isso? Ou muitos de vocês já conseguem ter prazer aliado ao trabalho. Então, comece a refletir neste caso. Você está feliz realmente com o que você está fazendo? Não se paute só no recurso financeiro. Esqueça isso. O recurso financeiro é apenas um resultado, uma consequência das tuas ações, mas as tuas ações, elas são resultados e consequências dos seus comportamentos. Mas os seus comportamentos são resultados e consequências dos teus sentimentos, do que você acredita sobre a vida, do que você acredita sobre você. Então, essas ferramentas ajudam a gente a trazer lá do inconsciente para um papel, quer dizer, para o externo. E aí eu consigo enxergar com outros olhos e consigo agir melhor nessas duas frentes. Bacana? Espero que com isso vocês tenham entendido um pouco melhor como aplicar esta ferramenta. Da mesma forma, estou à disposição. Não deixe de acionar. E sucesso a todos. Até a próxima.